Nossa, ficou muito bom hoje. E aqui a minha panquequinha, que deu tudo errado hoje, gente. Pelo menos ainda tá uma delícia. São 9h25 da manhã já. Eu não fiz nada. Oficialmente, bom dia. Gente, eu me toquei agora que hoje é sexta-feira 13. Se eu gostasse de filme de terror, hoje seria o dia perfeito pra sentar, tipo, cozy no sofá e assistir um filme de terror. Mas como eu sou muito cagona, isso nunca vai acontecer. Se tem uma coisa que eu tenho pavor, é filme de terror. Desde criança. Sempre tive muito medo de filme de terror. Eu lembro que o filme que me criou um trauma foi O Chamado. Até os meus 24 anos de idade, eu tinha medo da Samara. Até que um dia eu vi uma foto da atriz. E aí eu falei, talvez eu não devia ter medo dela. Mas eu sempre tive muito, muito medo do filme de terror. Mas assim, gente, eu sou tão cagona que até assistindo um Pretty Little Lies eu não consigo assistir à noite, vocês acreditam? E eu não tô falando isso na época que eu assistia Pretty Little Lies. Eu tô falando alguns meses atrás, quando eu tava reassistindo Pretty Little Liars, e eu ainda não conseguia assistir à noite, porque eu tenho medo. Entendeu? Thursday, August 29th. So I have a week and 2 days. And just like me being alone to the apartment because the movers won't be bringing my stuff for probably like a week. Embaixo, qual que é a próxima depois de Edimburgo? Então é 1h15 com a cena, eu não vejo muita gente falando sobre isso. Tá cheio de maçã, um pedação. Saímos agora da exposição. Eu acho que é bacana pra ir uma vez. São várias imagens. Marketing. That's the station. We walk. This is all forest.
Bom dia, vlog! Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro. São 7h40 da manhã agora. Estou aqui com eye patches pra dar uma revigorada na minha pele. E, gente, tá escuro. Tá bem escuro. Hoje tá um dia bem chuvoso e bem neblinado. Então tá aquele climinha bem inverno da Holanda. E daqui pra frente é isso, né? Dias mais curtos, menos luz do dia, né? Agora já tá amanhecendo umas 7h12 da manhã e escurecendo também umas 7 alguma coisa da noite. Então os dias estão ficando mais curtos. E esse é o único ponto negativo, eu acho, do inverno pra mim, é que a gente tem menos dia, né? E eu sou uma pessoa extremamente diurna. Eu não curto muito a noite, eu não curto muito fazer nada à noite, então é a única coisa que eu realmente sinto, assim. Mas, por outro lado, temos frio, temos... Ai, gente, eu amo o outono e inverno, é a coisa mais gostosa da vida. E uma das coisas que eu mais amo aqui da Holanda é que a gente consegue ver as estações mudando, sabe? Então, eu tô olhando aqui pela janela e eu já tô começando a ver as árvores ficando meio amareladas, assim. E eu amo o outono aqui na Holanda, é uma das coisas mais lindas da vida. Se você vier na época do outono, vá visitar o Amstel Park, que inclusive é um dos meus parques favoritos aqui de Amsterdã. E ele é um parque mais para local, então não é que nem o Vondelpark, que é um parque que fica no centro da cidade, que é literalmente um ponto turístico aqui quando você vem para Amsterdã a primeira vez. O Amstel Park é bem mais para local, é bem calmo, é bem gostoso. E é um parque que eu vou lá frequentemente com o Bini, porque, nossa gente, é muito gostoso. Qualquer estação do ano que você vá lá, esse parque vai ser perfeito. Então, se você estiver vindo para Amsterdã, ou se você mora em Amsterdã e você ainda não conhece o Amstel Park, por favor, vá visitar, porque é a coisa assim mais linda da vida. Mas enfim, segundou, eu ainda estou de pijama, porque não fomos para academia hoje de manhã. Eu acordei tão dolorida, assim, que falei, gente, eu só quero ficar na cama. Dia de segunda e quarta são os dias que eu corro com o Bini, então, né, tanto faz. Então, tá tudo bem, eu queria ter meu corpo assim recuperado. Mas enfim, temos muita coisa pra fazer hoje. Eu preciso agora estudar, porque eu tenho aula de holandês mais tarde. Eu não sei se eu falei no outro vlog, mas eu voltei a fazer aula de holandês, porque eu tenho o Inburgering, que é uma prova de integração cívica que eu preciso fazer, que faz parte do meu processo, né, de imigração aqui pra Holanda. É obrigatório, eu preciso fazer. E eu tive a sorte, né, de me mudar exatamente quando a lei mudou. Antigamente você precisava ter só até o A2, né, o nível de holandês A2. E agora você precisa ter o nível B1. Mas enfim, o Inburgering Toets é uma prova de língua, né? Que eu tenho que provar a minha proficiência nível B1 em holandês e também conhecimentos gerais sobre cultura, história, geografia da Holanda. Antes de começar o meu processo do visto aqui, né, eu precisei fazer esse teste também. E se vocês quiserem em um outro vídeo, eu posso falar um pouco mais sobre o meu tipo de visto e como foi todo o meu processo. Mas eu fiz essa prova antes de começar e foi num nível super básico, se eu não me engano foi A1. E foi super fácil. Eu já tinha feito aula de holandês antes e agora eu tô fazendo uma aula num método diferente, que é um método mais de conversação. E tá me ajudando muito a perder o medo de falar em holandês, porque eu sei bastante coisa. Mas enfim, então toda segunda e quinta-feira eu tenho aula e eu tenho alguns exercícios e um texto pra ler, enfim. E é o que eu vou fazer agora. No meu último vídeo eu acho que ficou meio subentendido como se eu falando em holandês na última parte do vlog, eu estivesse falando com o pessoal do meu trabalho. E na verdade não, eu trabalho para empresa americana, então eu falo só inglês com eles. E eu tava falando em holandês porque eu estava na minha aula de holandês na quinta-feira. Mas enfim, agora eu preciso estudar porque eu tenho muita coisa para passar. Eu tenho homework para fazer da semana passada. E eu ainda preciso sair para correr com o Bini. E eu acho que o tempo vai abrir, porque eu estou vendo o céu abrir um pouco. E mais tarde, depois quando a gente voltar, eu vou trabalhar num café hoje. Eu tenho feito isso bastante com o Bini, porque é legal sair um pouco de casa, e por mais que eu tenha um escritório, às vezes é muito chato ficar dentro de casa, então eu tenho ido em alguns cafés assim.
Mas enfim, vou parar de falar agora porque eu realmente preciso estudar. Pra variar, eu estou atrasada. Fiz meu almocinho aqui e eu tô considerando não ir trabalhar fora hoje, porque segunda-feira é um dia muito cheio pra mim. Como eu falei pra vocês, além de trabalhar, eu também tenho aula de holandês mais tarde. Eu tenho uma aula das 8 da noite até as 9 da noite. E aí, menina, fica essa correria, porque eu tenho que fazer alguma atividade com o Bini de manhã. São quase 1 da tarde agora. Eu vou ver, eu vou terminar de comer aqui e vou ver se eu vou, mas eu acho que eu vou ficar em casa por hoje. E aí, talvez amanhã eu vá num café. E vou comer e já eu volto pra gente conversar mais um pouquinho. E cara, sério, uma coisa que eu amo muito é ter a minha manhã inteira livre, sabe? É uma coisa que eu valorizo demais. E aí eu queria aproveitar pra conversar aqui com vocês e falar o porquê, né, que eu mudei, assim, de carreira, por que eu parei de fazer lettering, o que eu tô fazendo agora, como que eu arranjei o trabalho que eu tô fazendo, como foi todo esse processo. E pra quem não sabe, eu sou formada em design gráfico desde 2014. E aí, mais ou menos ali em 2015, eu comecei a trabalhar com lettering, né? Surgiu essa oportunidade da minha vida. Eu comecei aleatoriamente compartilhando alguns dos meus trabalhos na internet. E isso me trouxe, assim, muitas oportunidades financeiras muito boas. E naquele momento, eu decidi, né? Tipo, eu trabalhei por um período muito curto como designer, né? Eu trabalhei ali 1 ano e meio como designer. E aí, quando surgiu essa oportunidade de trabalhar com lettering, eu abracei, porque financeiramente valia muito a pena pra mim. Eu tinha, assim, uma liberdade de criar a rotina que eu quisesse, enfim, de aproveitar muita coisa. E ainda mais, assim, trabalhando na internet, né? Te traz muitas oportunidades. Porém, eu acho que trabalhar na internet e como artista freelancer, você tem que ter uma saúde mental muito, muito, muito em dia. E ali em finalzinho de 2017, mais ou menos, eu já tava me sentindo meio de saco cheio. O mundo da internet, pelo menos pelo meu ponto de vista, não é nada saudável. Existem muitas pessoas querendo passar por cima de você, pessoas que se apresentam como suas amigas e no final das contas só pensam em qual benefício você pode trazer para elas ou em tentar controlar ali para que você não atrapalhe o caminho dela. Então, eu já tava, tipo, num momento que eu tava muito, muito de saco cheio. E eu tava com muita ansiedade. Eu desenvolvi um problema no estômago por conta de ansiedade. Então, assim, realmente eu não tava... Tipo, eu tava vivendo o meu melhor momento no sentido de financeiramente, oportunidades, etc e tal, uma liberdade. Mas eu não... Da minha cabeça eu não tava muito feliz. Em 2018... Comecei em 2018, eu decidi fazer um mochilão pra Europa, né? Eu fiz 20 dias viajando sozinha pela Europa. Abriu muito a minha mente pra muita, muita coisa da minha vida, assim. Eu realmente saí da minha bolha. E eu acho que ali foi tipo um awakening, sabe? Foi tipo um acordar pra vida. Pra realmente analisar o que eu queria pro meu futuro. Muito engraçado porque na época eu tava morando no Rio de Janeiro. E eu nunca me senti pertencente de Recife, por exemplo. Que pra quem não sabe, eu sou de Recife. Nunca foi um lugar que eu me senti, assim, pertencente, sabe? Que eu falava, nossa, aqui é meu lar.
E aí eu mudei pro Rio, porque nessa época de internet eram 2 lugares que eu viajava bastante, era Rio e São Paulo. E eu me apaixonei pelo Rio e quis morar no Rio e foi uma experiência enriquecedora, né, morar sozinha pela primeira vez. Mas também aconteceu muita coisa ali que me trouxeram traumas assim, que demorou muito tempo pra eu passar deles. Mas ao mesmo tempo que eu me mudei pro Rio achando que o Rio era meu lugar, quando eu saí dessa minha bolha, eu comecei a perceber que talvez não, que talvez o meu lugar não fosse ali, o meu lugar fosse mais longe. E eu lembro da primeira vez que eu pisei o pé aqui em Amsterdã, tava um frio, gente, um frio. E eu sou do Nordeste, né, eu não sei o que é frio, eu não tava nem preparada pra me vestir pro frio. E eu peguei um frio tão grande, mas essa cidade tava um céu azul, um sol lindo. E eu lembro de colocar o meu pé aqui e falar, cara, eu pertenço aqui. Eu fico arrepiada só de falar nisso, porque... Ui! E eu fico emocionada até em falar isso, porque eu acho que só quem encontrou o lugar que pertence vai sentir essa sensação. Eu coloquei o pé aqui, eu nunca tinha vindo pra cá na minha vida, não conhecia ninguém. E eu falei, cara, eu vou morar aqui. Não importa se vai ser 3 meses, se vai ser 1 ano, se vai ser a minha vida inteira, eu vou morar aqui. E o mais engraçado é que antes de vir pra esse mochilão na Europa, eu tava com uma viagem planejada pra Austrália. O meu visto, né, o meu visto foi negado. E eu lembro que um amigo meu do Rio, ele falou, cara, vai pra Europa, vai pra Amsterdã. Você vai se apaixonar por Amsterdã. Eu vejo muito você em Amsterdã. E Amsterdã sempre foi um lugar que tava na minha lista de lugares pra visitar, mas nada tipo, uau, né? E quando eu me vi aqui, eu falei, cara, eu preciso morar aqui. Eu não sei como, mas eu preciso morar aqui. E eu tentei mexer meus pauzinhos pra conseguir, né, ver as possibilidades de conseguir um visto. Eu não tenho descendência portuguesa ou italiana, nem nada. Então, eu fui tentando ver as possibilidades e foi aí que entrou a GoCase, né? Que pra quem não sabe, eu trabalho com a GoCase há muitos anos. Eu sempre tive coleção com eles como artista até hoje. E eles me abriram, assim, uma porta enorme de conseguir trabalhar com eles aqui, de vir pra cá, de ficar um período com eles aqui. Acabou que os nossos caminhos, né, tiveram que se separar. E nesse meio tempo em que eu estava aqui, eu conheci o Joris, que é o meu marido, que é holandês. E aí eu tive a maior certeza que aqui era o meu lugar. E aí foi um processo muito longo, que eu não vou explicar 100% como foi toda essa loucura. Durante esse período em que eu parei de trabalhar com a GoCase, foi quando eu tomei a decisão de focar na minha carreira como designer. E eu sempre amei trabalhar na área de web design. Eu comecei a me atualizar do mercado e fazer muitos cursos de UI e UX Design durante a quarentena. E muita gente me pergunta às vezes, tipo, como que foi o processo de migrar? E aí eu comecei a fazer vários cursos, eu fiz todos os meus cursos no Udemy, inclusive, tem muito curso bom. E comecei a praticar bastante. E aí comecei a fazer portfólio e comecei a aplicar para trabalho, que na época todos os trabalhos estavam sendo remotos. E eu sabia que eu queria trabalhar para uma empresa do exterior, porque me dá muito mais oportunidades, já que eu já tinha na minha cabeça que eu queria morar em Amsterdã. Então eu precisava trabalhar para uma empresa de fora, seja europeia, seja americana, o que fosse. Eu sabia que eu precisaria ganhar em euro ou em dólar para que fosse mais viável essa minha mudança para a Europa. E aí eu comecei a aplicar em várias plataformas. Apliquei pelo Behance, que para quem não sabe, né, acho que todo designer conhece o Behance como uma plataforma de portfólio, mas tem uma abazinha lá de trabalhos que tem muitas vagas de trabalhos e você pode encontrar por região, né, que você quer trabalhar, ou remotamente. Tem o Ota também, que é uma plataforma só de trabalho remoto, focado para muitas áreas, inclusive para a área digital, né, design digital, ou branding design, ou qualquer área de design. Eu fui no LinkedIn, eu fui em todas as plataformas possíveis, até que eu fiz algumas entrevistas e uma delas foi com a empresa que eu trabalho hoje. Hoje eu tenho uma rotina de trabalho super tranquila por conta dessa flexibilidade que eles me proporcionam. Então, assim, se você aí do outro lado tá também querendo migrar, né, tá querendo uma oportunidade fora ou tá querendo mudar de país, a minha dica é: começa da base. Estudar, ganhar conhecimento e praticar bastante. Se familiarizar com as plataformas, ver o que é
nas vagas de trabalho quais são os softwares, né, que eles estão usando para você se atualizar e começar a aprender desses softwares. E depois é só meter a cara, porque sempre vai ter, em algum momento, alguém que vai precisar exatamente de você. Então, assim, essa foi o meu processo de mudança e eu não me arrependo jamais. Eu amo trabalhar com o que eu trabalho. É um lado que eu uso da minha criatividade que, assim, eu sou realmente apaixonada. E é um mercado que paga bem, né? É um mercado que tem muita oportunidade de trabalho. É isso. E aí, desde 2020, eu tô trabalhando nessa área. E eu fui abandonando o lettering aos pouquinhos, assim, sabe? Eu sinto que eu não tenho mais aquela paixão pelo lettering, mais como eu tinha antigamente. Foi sumindo. Às vezes eu faço um projeto aqui, um projeto ali, mas nada com muita frequência, sabe? Porque eu não tenho tempo e depois porque eu não tenho mais aquela paixão, assim. Mas essa mudança, né, essa decisão de mudança, eu acho que veio dessa saturação dessa vida de internet, dessa insegurança de trabalhar como artista independente na internet. E também o fato de que quem trabalhou com isso, quem trabalha com isso sabe que é extremamente insuportável como as pessoas vão pegar a tua arte e vão comercializá-las como se a internet fosse terra sem lei. E isso estava me deixando muito, muito chateada. E aí também junto com esse processo de abrir mais meus olhos para a vida, para o que aqui o mundo tem a me oferecer, eu acho que foi um processo de mudança de dentro para fora. E aí eu precisava dessa mudança de carreira. Falei horrores, tem 16 minutos de vídeo. Mas enfim, eu acho que eu consegui esclarecer como foi esse meu processo de mudança. E enfim, agora preciso trabalhar porque já passou da hora, gente. Vou mostrar pra vocês esse gostoso, parece todinho, tem 20. Enfim, comprei bem baratinho. I'm down for business, you know what I mean? Like, I invested some time. I loved it so much.